A TVE e a Rádio FM Cultura estão promovendo, juntamente com o Jornal do Comércio, estão promovendo um debate para proporcionar a discussão dos programas dos candidatos que disputam o governo do Estado. Esse debate também está sendo transmitido pela TV Com, UX TV, Rádio Gaúcha, Rede Gaúcha Sat, Rádio Pelotense e Rádio Imembuí. Conforme ficou acertado num sorteio prévio pelas assessorias dos candidatos, a primeira pergunta nesse terceiro bloco vai ser feita pelo candidato da coligação Rio Grande Vencedor, Antônio Brito. 1 minuto para a pergunta. De novo, eu tenho que corrigir o meu adversário. Primeiro, recebi sim o Movimento Sem Terra no Palácio. Amanhã eu vou lhe mandar as fotografias, se o senhor aceitar. Segundo, meu governo é o primeiro nos últimos que não tem a lamentar nenhum incidente, nenhuma pessoa ferida. Terceiro, começamos sim a assentar famílias em Livramento. E sabe o que aconteceu? Assentamento de pequenos proprietários rurais, trabalhadores rurais. O seu Sidney de Giruá, a mulher e o filho. Sabe o que aconteceu em Livramento? Nós compramos a terra, nós fizemos o programa e o Movimento Sem Terra, com apoio do PT, invadiu uma propriedade de pequenos proprietários. Não era latifundiário, não era grande proprietário. Uma área de 600, 700 hectares, dividida em 41 famílias. Uma delas, do presidente da cooperativa, repito, seu Sidney de Giruá, a mulher e o filho, invadido. O senhor acha que foi boa essa invasão? O senhor concorda com essa invasão? Não 2 minutos para a nos resposta. termos que o ex-ministro está colocando essa questão, porque ele está de novo fugindo do principal. Não tem política fundiária. No último ano, em véspera de eleição, tentou consertar as coisas, tentou passar um mel no beiço nosso. Primeiro que não construiu com todas as partes uma política agrária para o nosso Estado, uma política fundiária. Não repassou para o Funterra os recursos que tinha que passar para a compra de terra, para o filho do pequeno agricultor. Quer dizer, não teve política. Na verdade, tentou estigmatizar um movimento, que é o MST. O MST tem as suas instâncias, a sua estrutura para deliberar e tem partidários, inclusive, dos seus partidos de base, de apoio parlamentar. Tem lá dentro do MST inúmeras pessoas que eu saiba, e o senhor sabe perfeitamente isso, é um movimento suprapartidário. Então, o que eu quero dizer é que este governo não colaborou para ter com todas as partes, seja os proprietários rurais, sejam os sem terra, sejam os pequenos agricultores, uma relação de construção de alternativas para a nossa agropecuária, para a nossa agricultura, para o nosso interior, para nossas pequenas e médias comunidades. Ele deixou isso que o vento soprasse e, conforme o vento, ele fazia algum marketing em determinado momento. Na verdade, todas as políticas que ele tem procurado desenvolver são ocasionais, fortuitas, marqueteiras, e o resultado é isto. O campo está mal. Nós vamos recuperar a agricultura, no modo geral, a agricultura de economia familiar em particular, a agropecuária de pequeno e de médio porte. Nós achamos que são traços fundamentais, não só da nossa cultura, da nossa história, mas da nossa economia, casar isso com a indústria, com o comércio, com o desenvolvimento articulado do Estado inteiro. Obrigado. 2 minutos para a réplica. Vamos ver o tamanho do marketing. Menor êxodo rural em 30 anos. Maior volume de luz entregue na Casa de Agricultores. Maior número de água entregue. Maior volume de recursos financiados. Programa contra o voto do PT, pró-rural. Pela primeira vez, um programa só para o pequeno produtor rural. Mas, em termos de reforma agrária, este é um governo, em parceria com o governo federal, que não fez toda a reforma agrária, não, mas fez mais que qualquer outro governo. Fez 3 vezes mais que qualquer outro governo, com terras dadas pelo governo do Estado. Pessoas que deviam ao Banrisul, o Banrisul passou as terras aos trabalhadores rurais através do INCRA. E a partir daí surgiu a ideia de que, em vez de fazer o programa da reforma agrária na base da invasão, se fizesse vendendo terra a agricultores. Durante 1 ano, não cometa essa injustiça com a Emater, se saiu pelo Estado a selecionar pessoas. A Emater, tecnicamente, se reuniu. Os grupos foram de ônibus conhecer as terras que íamos comprar
E só compramos depois que tinha sido aprovado pelos agricultores. Negociamos recursos federais. E quando se vai começar a primeira MST presente, invasão, eu nunca vi defender a reforma agrária e invadir a reforma agrária. Isso não pode ser certo. Levamos dias e dias para retomar. Isso me faz, mais uma vez, concordar com uma posição que eu acho que é essencial nesse nosso debate. Não há quem possa ficar contra a reforma agrária, mas não há quem possa entender que a reforma agrária deva se construir pela base do radicalismo, pela base da invasão, que é o que o MST tem feito com a concordância do seu partido e das suas lideranças do PT. Obrigado. 2 minutos para a tréplica. Nós precisamos de um governo sério, responsável, e não de um governo marqueteiro, como é a característica do meu oponente e a qualidade do seu governo. Faz muito marketing. Aliás, pensava que ia ganhar com isso no primeiro turno. Tinha um latifúndio de espaço no rádio e na televisão no primeiro turno e dizia coisas maravilhosas sobre o nosso estado. Que bom se nós tivéssemos aquilo na realidade de cada gaúcho e gaúcha. Não conseguiu engambelar com aquela fantasia de propaganda. Agora, nesse segundo turno, vem com aquele material que a gente já denunciou aqui, não é? Boataria de toda ordem, assustando, intimidando as pessoas para tentar ficar no poder, para sustentar o continuismo. O que nós precisamos é, na verdade, um governo que sente com os produtores rurais, que sente com os sem terra, de forma contínua e não ocasionalmente ou oportunisticamente ou eleitoreiramente, que sente com as cooperativas, sim, que sente com as associações, com o pessoal do campo, com o pessoal da agroindústria, sim, mas reúna para possibilitar alternativas sérias, contínuas, e não para fazer mera propaganda, que diz as coisas e depois o pequeno vai lá no banco, vai lá na instituição, não existe. Nós vamos trabalhar essa relação com seriedade, com transparência, para ter paz no campo, sim. Nós queremos paz no campo em todos os sentidos. E paz no campo se ganha com o aumento da produção e da produtividade na terra, garantindo futuro digno para as pessoas. É casando política agrícola com política agrária, é tendo uma política de desenvolvimento industrial no Estado, não baseada nas mega empresas multinacionais, mas casar a agricultura e a pecuária com a pequena, média empresa regional, local, a agroindústria, o setor de ponta, investir em pesquisa, sim, e na extensão rural. Nós vamos valorizar ainda mais o trabalho dos técnicos da Emater, que tem muitos deles perseguidos. Obrigado. Perseguidos principalmente nesse período de campanha pelos apoiadores da sua candidatura. Obrigado, candidato. Invertemos agora a ordem. O candidato Olívio Dutra pergunta ao candidato Antônio Brito. 1 minuto. Além de faltar com a palavra, o nosso oponente, ele usa e abusa da propaganda, inclusive com o dinheiro público, que gastou em publicidade pública nesse último ano é um absurdo. Mas o que eu quero dizer é que tudo isso é para esconder o que não faz. O meu oponente está se especializando em usar a máquina pública, interferir na lisura dessa eleição. Não sou eu que afirmo isso. Eu já mostrei alguns panfletos que os seus apoiadores estão largando por aí, tá? E muitos não têm a hombridade de assinar. Isso é covardia. Então, nós temos aqui agora, o Banco Estatal organiza pirâmide a favor de Brito. Esse é o Banrisul. Então, é o jornal A Folha de São Paulo. Pirâmide do Banrisul. Sua pergunta, por favor, candidato. A minha pergunta é, este esquema que está aqui estampado no jornal, isso é ilegal, o senhor conhece? Está sabendo disso? Está autorizando isso? 2 minutos para a resposta. Eu quero lhe dizer que esse acontecimento, ele vem depois de um único caso de governador que se afastou do governo para estar aqui como cidadão, debatendo como cidadão e disputando a eleição como cidadão. Os seus governadores do PT não fizeram isso, estão no exercício do cargo. Segundo lugar, evidentemente, eu a essa altura da vida não preciso dizer ao Rio Grande que comigo ninguém conta para nenhum tipo de uso ou abuso da máquina. Quero lhe lembrar que demiti pessoas da Secretaria da Educação quando uma delas usou
um instrumento público para poder buscar apoio ou pretensão de apoio. Mas não deixa de ser curioso que o pessoal do Banrisul esteja defendendo, com tanto entusiasmo e talvez com erro, a justiça que decida, e se deste que houve, sou o primeiro a ser a favor da punição, mas o Banrisul, os funcionários do Banrisul, apoiando, querendo apoiar, porque sabem da seriedade do trabalho que estamos fazendo no Banrisul. Agora, eu tenho conhecimento também da agenda de mobilização em favor de Olívio Dutra. Caminhada, churrasco, comitê GP do gabinete do prefeito. O jantar show do dia 18 de setembro vai ser no restaurante Primeira Edição pelo comitê do DEMAB. A panfletagem na Leonardo Truda do dia 16 vai ser do comitê GP, gabinete do prefeito. Isto gerou uma ação que já está na Justiça Eleitoral contra o PT, levantando inclusive fatos como uma reunião havida na Faculdade de Direito, todos os CCs da Prefeitura, à noite, carro público da Prefeitura. Quanto a mim, fique tranquilo, saí do cargo, licenciando-me, para não fazer isto, e sou contra quem quer que faça isso. Obrigado, candidato. 2 minutos para a réplica. O ex-ministro, o candidato do oficialismo, do continuismo, tergiversa. Tergiversa. Porque eu tenho aqui um dossiê, que também já está na Justiça Eleitoral, mostrando com dados, fatos e documentos, o uso e o abuso da máquina pública por parte do ex-ministro e meu oponente nessas eleições. Então, este fato lá no Banrisul, pelo que vejo, então, não é um caso fortuito, isolado. Está ligado com o uso e abuso da máquina pública. Essa pirâmide, ela exige, tem reuniões aqui de instâncias de direção, de comando dentro do banco, né? E intimidando o funcionalismo ou tirando deles tarefas não para atender melhor a clientela, mas para exigir que coloque numa lista, além do seu número do seu título eleitoral, da sua zonal, o número de mais 15 pessoas. Isso dito dentro do banco, de repartições do banco, com funcionários do banco. E isso é apenas um exemplo, porque tem a questão da Secretaria de Educação, tem isto, vários elementos que nós temos aqui, de uso e abuso da máquina. Está aqui com documentos registrados, fotografias. No nosso caso, que ele levanta, são funcionários públicos, primeiro, cidadãos. Fora do seu expediente, no mais tem que estar exercendo a sua cidadania. Essas reuniões estão tudo fora de expediente. Se tem o uso de carro oficial, tem que haver punição severa. Mas duvido que isso tenha a documentação que eu tenho aqui, registrada, documentada, do uso e abuso dos apoiadores da sua candidatura da máquina pública. Como se a máquina pública fosse propriedade particular do governante, dos seus amigos e dos seus financiadores de campanha. Quer dizer, isso não pode acontecer e sobre isto nós vamos agir seriamente na justiça e na nossa prática contra a candidato. 2 minutos para a tréplica. Nós acabamos de assistir aqui a uma repetição de uma coisa que é característica do meu oponente. Ele divide os cidadãos em 2 grupos. Quando o cidadão é petista, é militante, exercício da cidadania e tal. Quando é militante nosso, é militante pago, não presta. Quando é funcionário público, que faz uma corrente, dando como referência o DEMAB e o gabinete do prefeito, é exercício de cidadania. Quando isso é feito em outro lugar, é abusivo, uso da máquina pública condenável. Meu Deus do céu, quem quer governar tem que ter critério. E a primeira definição de critério é que o critério ou é um só, ou são 2 desastres, quando se aplicam de forma diferente. Este exemplo mostra bem que não é possível continuar assim. Mais do que uma discussão sobre o uso de máquina pública, que eu condeno, o que nós estamos discutindo é que tipo de visão é esta, onde sujeito torce pelo Brito, luta pelo Brito, senhoras que estão na rua, esses são militantes.
boatos que estão sendo espalhados pelo PT no interior, isso é exercício da democracia. Boatos espalhados, crime. Quem lhe deu autorização para dividir a vida entre os seus e as suas coisas que são boas e justas e as dos outros que não prestam? De onde sai essa autoritária autorização? Vamos ser mais democráticos. Vamos admitir que todos nós, os seus, os meus e os nossos, erram e acertam, têm defeitos e têm qualidades. Porque se não for assim, fica muito pobre fazer política e fica muito pobre examinar os fatos. Não é possível que continue esse tipo de atitude, porque essa atitude é, no fundo, autoritária. Obrigado. Com essa rodada de perguntas, chegamos ao final do terceiro bloco desse debate que mostra as ideias dos candidatos ao governo do Estado. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a 2 minutos.